Olá a todos, sejam bem-vindos a essa sessão ao vivo do InTalks especial hoje, para a gente falar do projeto de Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Sou o Thiago Alves, sou da Regos e do Spaces aqui no Brasil, e hoje eu recebo 3 convidados especiais para estar debatendo esse tema. Inicialmente, queria dar boas-vindas ao deputado federal Kim Kataguiri, pelo DEM de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo de hoje. Muito obrigado, bom dia, Thiago, Rose, Pedro e todos que nos assistem. Muito obrigado também. Seja bem-vinda, Rose Hoffmann, secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e à Desapropriação. Obrigada, bom dia a todos. É uma honra estar com vocês hoje aqui. E também seja bem-vindo Pedro Saad, advogado, membro do Conselho do Meio Ambiente de Brasília e presidente do Instituto Soluções e cliente da Regos em Brasília também. Sim, bom dia a todos. Muito obrigado, especialmente por estar pautando esse tema. Muito bom, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Queria lembrar a todos que hoje a gente está fazendo uma transmissão para falar sobre a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. É uma transmissão simultânea, pessoal, hoje é diferente.
no LinkedIn e no YouTube, até para a gente trazer um pouquinho mais de acessibilidade, né? Você pode participar da nossa live, mandando perguntas nos comentários, também trazendo o seu ponto de vista. Por favor, lembre de marcar aqui cada um dos participantes, marcar o Pedro ou o deputado também, para poder estar trazendo, ou a Rose, a sua pergunta. Comente de onde está assistindo também a live. A gente gostaria de conhecer a nossa audiência, a cidade, o bairro, né, o estado. E queria lembrar a todos que essa live depois vai ser traduzida, né, para Libras e também incluída legendas em português, para também trazer mais acessibilidade aqui para o mundo dos negócios, tá, pessoal? Então, não esqueçam de participar, é uma sessão super bacana, a gente está tendo a oportunidade aqui de trazer não só o deputado Kim Kataguiri, que é o relator do projeto de lei, né, na Câmara, ao mesmo tempo também a Rose, especialista nesse tema, e o Pedro aí, que vai trazer uma visão jurídica para a gente. Então, por favor, participe. Eu queria começar pedindo visões iniciais sobre o tema, começando aí com o deputado Kim Kataguiri, né, que se trata por alto, né, do que estamos falando, né, nesse projeto, um projeto que se debate há muito tempo, né, já tiveram várias audiências públicas, e como que o deputado tem visto aí este tema aí como comentário inicial, por favor. Realmente é um tema que se debate há muito tempo, né? Desde a Constituinte, então, pelo menos há 30 anos, a gente debate esse tema na Câmara dos Deputados. Eu sou aí, a Rose sabe dizer até melhor do que eu, mas eu sou o 6º ou 7º relator dessa matéria, né? Que passa aí por legislaturas, a gente não consegue chegar num consenso. Primeiro, pela complexidade técnica do projeto, né? Uma questão de procedimento muito específico, né? Que muito dificilmente você tem algum parlamentar que tenha uma área de atuação, uma especialidade nesse assunto, e depois pela dificuldade de você obter consenso, né? O licenciamento ambiental ele é definitivo ali para muitas das grandes obras de infraestrutura, também ali para o setor elétrico é absolutamente fundamental, e para a preservação do meio ambiente é o principal meio de aplicação, né, da proteção ao meio ambiente previsto na nossa Constituição. Então, é um tema extremamente complexo, mas que eu venho trabalhando aí, praticamente já vai fazer quase 2 anos aí que eu tenho debatido, realizado audiências públicas e estudado o assunto para a gente conseguir uma solução mais consensual possível, né? Legal. Você acredita que no interesse da população em geral hoje, deputado, até com essa questão da pandemia, o ser humano no meio da crise como um todo, as pessoas estão participando mais nessas audiências públicas, têm tido mais interesse tanto da iniciativa privada como das pessoas, na participação pessoa física nessas audiências? Não, acho que a participação no debate do licenciamento ambiental sempre foi intensa e isso não mudou durante a pandemia, né? Todos os setores, setor produtivo, as ONGs que defendem o meio ambiente, os parlamentares da Frente Ambientalista, da bancada da agropecuária, né? Mesmo o Ministério da Infraestrutura, todos têm participado bastante ativamente da discussão, dados seus subsídios técnicos. Acho que no final das contas, né, é uma divergência sobre meio, né? Não é todo mundo tem a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável, econômico e ambiental do país, mas as pessoas divergem sobre como fazer isso por meio de uma lei geral de licenciamento ambiental, sem que essa legislação, pelo seu próprio caráter geral, entre especificamente, né, nas peculiaridades de cada empreendimento. Que interessante. Obrigado pelos comentários iniciais, deputado. Agora eu gostaria de trazer aqui querida Rose, pedir para a Rose também trazer os comentários iniciais da Rose sobre, do ponto de vista técnico, né? Existe uma diferença entre o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental, né? Como está a redação de todos esses temas e os seus comentários iniciais aí para a nossa audiência. Inicialmente eu tenho que concordar com o deputado, a relatoria desse projeto é bastante complexa, não só pela polêmica que envolve o tema, mas pela complexidade e pelas expectativas depositadas nesse projeto de lei. O licenciamento ambiental, ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e tem sido muito criticado, tanto por eventos que acontecem em alguns casos isolados, como, de forma geral, pela fama de ser muito burocrático, muito moroso e que dá pouco resultado. Então, o licenciamento ambiental nesse projeto de lei deposita muita expectativa como se esse projeto fosse resolver todos os problemas. Como foi bem colocado, já se discute esse tema desde a Constituinte, e hoje a gente precisa atender essas expectativas, resolver problemas e fazer uma norma que seja abrangente e didática para que seja aplicada na prática.
E aí, vale fazer essa diferenciação, como foi colocado, o que é o licenciamento ambiental e o que é a avaliação de impacto ambiental. O licenciamento, ele é o procedimento administrativo, então é a parte burocrática da coisa, é o passo a passo, quem faz o quê, quando e como. E o final da linha, depois de todo esse procedimento, é uma decisão do órgão ambiental pela liberação ou não da licença ambiental. Então, a decisão final seria essa de um ato administrativo. Então, a gente está falando muito da coisa burocrática em si. A avaliação de impacto ambiental, ela já vai falar do mérito da questão. Então, é um instrumento técnico de apoio à decisão que vai, então, instrumentalizar o licenciamento. Então, são coisas que andam juntas, mas elas são diferentes. Existe licenciamento ambiental que ele pode acontecer, inclusive, sem avaliação de impacto ambiental. Quando você já conhece os impactos, você já tem domínio do assunto, você pode licenciar sem fazer uma avaliação prévia de impacto ambiental. Então, essa diferenciação é muito necessária nos debates, porque tem gerado muita confusão. Quando você fala em não fazer avaliação de impacto ambiental e ainda assim licenciar, traz a perspectiva de um esvaziamento, e não necessariamente, porque o licenciamento ele cuida tanto de obras muito complexas como de coisas muito simples, uma padaria, uma pizzaria. Então, lidar com toda essa diferença dentro de um projeto de lei geral é bem complexo, mas tem sido muito bem guiado o debate pelo nobre relator. Ótimo. Eu acredito também que num país de dimensões continentais e ainda carece muito de acesso igualitário a informações, né? É muito importante num momento como esse, né? Durante o desenho de uma lei, de todo a papelada, que o conteúdo também seja, né? Um conteúdo fácil, acessível, para que as pessoas possam depois saber, né? Como utilizar e tudo mais. Eu acho que essa questão do impacto ambiental que você falou, né? Não está só aplicada às grandes fazendas ou explorações, tá até mesmo no negócio aqui da esquina de uma grande capital que pode ser, sim, impactado pela lei positivamente e tudo mais, certo? Ok. Muito bom. Agora eu gostaria de pedir comentários iniciais do Pedro Saad, né? Falar um pouquinho sobre o direito à informação na linha do que eu comentei agora, né? A participação no licenciamento ambiental aí para pessoas físicas e jurídicas na visão aí de um advogado, por favor, Pedro. Claro. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela, assim, o pessoal fala muito sobre a questão da segurança jurídica, melhorar a segurança jurídica, melhorar a previsibilidade, só que a gente tem que entender que o licenciamento ambiental, ele está inserido na Política Nacional de Meio Ambiente, e ano que vem a gente vai ter 40 anos da Política Nacional de Meio Ambiente, e vai chegando nos 40, precisa de um check-up, né? Então, a lei não é só importante para a gente ter essa maior previsibilidade, mas até para atualizar os nossos procedimentos. Enquanto a gente fala em informação e participação, as formas da gente se informar alteraram, a maneira de participar também, a gente tem novas possibilidades em relação ao que a gente tinha 40 anos atrás. E não é à toa que, quando a gente olha até para a experiência de outros países, é constantemente que há as reformas, né, nos instrumentos relativos à avaliação de impacto ambiental. Eu acho muito, assim, eu achei muito interessante essa colocação da Rose, que foi um ponto que eu fui descobrindo ao longo inclusive até do trabalho de soluções, que assim, a gente teve que ter um rigor mais conceitual para elaborar a nota, e vendo a experiência internacional, em geral, mencionava a avaliação de impacto ambiental, né? E aí havia as diferentes licenças, enfim. E ainda nessa linha, a gente tem que também considerar que o licenciamento ambiental é uma construção que é feita ao longo dos anos. A gente tem, e é trabalho. O que a gente teve na Câmara, com as audiências públicas, o trabalho do gabinete do Kim Kataguiri, de receber as contribuições da sociedade, o diálogo com os outros deputados, o Rodrigo Agostinho, o Nilton Tato, a Talíria, assim, isso é um trabalho que faz com que a gente atualize o instrumento. E também, até o trabalho da Rose, quando ela era consultora da Câmara, de fazer o mapa dos gargalos, né? Então, a gente precisa entender que a lei geral é importante, não só para o que, em geral, já é informado, que é garantir a segurança jurídica, mas atualizar os procedimentos, porque tem que ser um trabalho que é feito ao longo do tempo, né? É uma obra que sempre vai estar em continuidade. Ok, muito bom, obrigado também, Pedro, pelos comentários iniciais. Queria lembrar a todos, só tirar aqui,
Queria lembrar a todos que estão conectando agora, a gente está ao vivo aqui, numa transmissão simultânea no LinkedIn e no YouTube, deputado Kim Kataguiri, secretária Rose Hoffmann e também com o advogado Pedro Saad. A gente está falando, né, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Queria começar já interagindo com algumas perguntas aqui. Acho que, Pedro, aproveitar que você está quente aí já para responder algumas perguntas iniciais. Por que é importante, né, a participação em geral da população no desenho dessa lei, entendeu? E como que diálogos com partes privadas e públicas ajuda a melhorar o licenciamento ambiental na sua visão? Ótimo. Antes, essa discussão é importante a gente conceituar primeiro, assim, qual a finalidade dos procedimentos de participação, porque senão vira uma coisa, um trâmite burocrático, quase um ritual que as pessoas vão fazer uma audiência pública, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são as definições que orientam esses procedimentos. O que é o direito à participação? Né, que é o direito da comunidade afetada ter seu ponto de vista levado em conta, né? E, inclusive, esse direito é objeto de tratados internacionais. A gente já viu a complicação que isso pode gerar para o Brasil, né? E por que a participação? Por que ela é importante? Qual a utilidade dela? O momento da participação é quando a comunidade vai poder manifestar suas preocupações, e a partir dessas preocupações a gente orientar e priorizar o que deve ser analisado nos estudos de impacto, na avaliação do impacto ambiental. E, além de tudo, priorizar o diálogo, né? E o diálogo aqui, que seria um terceiro ponto também de importância, né, para se entender a questão da participação, que o diálogo social eficaz, ele, primeiro, possibilita a cooperação dos envolvidos. Então, se há a possibilidade de conflito, algum ponto de vista que a gente pode ter a possibilidade de cooperação aqui, e se a gente tem a possibilidade de cooperação, a gente evita uma coisa que é recorrente, infelizmente recorrente, no licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental do Brasil, que é a judicialização. A judicialização, acredito, não interessa a ninguém. Então, é interessante que a gente tenha a participação, não só para garantir o direito da comunidade, mas até para possibilitar o diálogo e evitar esse ambiente litigioso, que é um dos principais problemas do licenciamento ambiental hoje. Ok. Obrigado, Pedro. Obrigado aí já por algumas perguntas iniciais recebidas. Aqui outro tema também interessante, eu acho que o deputado Kim Kataguiri pode falar bem, né? Quais são os principais pontos do projeto, né? O que é essencial para esse projeto para ir para frente? Aonde que o deputado considera que são os principais pontos de apoio do projeto também, perante não só a Câmara dos Deputados, como também a sociedade? Bom, acho que o primeiro ponto, né, foi colocado, muito bem colocado aí pelo Pedro, que é a questão da Política Nacional de Meio Ambiente. Já vai fazer 40 anos no ano que vem, e a gente ainda não tem a formalização do seu principal instrumento, que é o licenciamento ambiental, né? Hoje, como bem colocado aí, a gente tem um problema gigantesco de segurança jurídica. Você não sabe se você vai seguir a legislação municipal, se vai seguir a legislação estadual, se vai seguir decreto, se vai seguir resolução do CONAMA. O Tribunal de Contas muitas vezes interfere na obra que está sendo feita, o Ministério Público discorda da interpretação do órgão licenciador, acaba com a obra, judicializa, ou muitas vezes o próprio empreendedor discorda da condicionante, entra também com ação, judicializa. Então, hoje você tem uma confusão justamente pela falta de parâmetros na legislação federal. Então, o primeiro avanço é a padronização dos conceitos, né, e você ter todos os tipos de licenciamento, ou as principais espécies de licenciamento previstas na legislação federal. Um outro ponto positivo é a digitalização e a transparência de todo o processo de licenciamento a partir da aprovação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Infelizmente, hoje, o licenciamento ainda é muito papel, né? Você vê aí empreendedores pagando aí 1 milhão, 2 milhões e meio de reais em estudos de impacto ambiental, que muitas vezes são Ctrl-C, Ctrl-V da internet, que eles sequer conseguem fazer essa verificação na hora de receber o estudo, porque não está digitalizado, né? É muito mais difícil de você verificar, de você ver manualmente, né, se efetivamente foi feito um estudo ou se é só uma cópia, se é só uma fraude, né? Então, o projeto prevê que todo estudo de impacto ambiental esteja previsto no CINIMA, até para que o próprio empreendedor, né, tenha acesso e transparência sobre em que passo está o seu processo de licenciamento, e para que outros estudos na mesma área também sejam aproveitados, né? Então, economia processual também é um ponto fundamental do projeto, né? E mais do que isso, estabelecer padrões de condicionantes, né? O principal custo
do licenciamento ambiental para o empreendedor são as condicionantes ambientais, né? Dentro do que a Rose costuma falar muito, que é a hierarquia de mitigação, né? Primeiro você busca evitar o impacto ambiental, se você não consegue evitar, você mitiga, se você não consegue mitigar, você compensa. E é na compensação que você encontra os abusos, né? Então, a Confederação Nacional da Indústria trouxe alguns casos para a gente nas audiências públicas, como, por exemplo, o empreendedor sendo obrigado a construir um estádio de futebol para compensar impacto ambiental, ou mesmo a entrega, né, daquele caso famoso de Belo Monte, né, das 80 caminhonetes, né, 4x4, com trava elétrica, ar-condicionado, etc, etc. Então, esse tipo de abuso que a gente busca coibir, justamente para proteger mais o meio ambiente, trazendo a economia processual, ou seja, o técnico vai ter mais tempo para fiscalizar na ponta o empreendimento que está efetivamente poluindo ou tem algum risco de causar algum dano ambiental, e menos tempo numa papelada com um empreendimento que algum dia pode vir a ser instalado, né? Ou seja, muito mais rapidez no processo, celeridade, trazendo mais proteção ambiental, ao mesmo tempo em que a gente traz proporcionalidade para as condicionantes. Esse é um dos pontos que a gente traz no artigo que trata das condicionantes. As compensações ambientais precisam ser proporcionais ao impacto ambiental causado. Não pode ter um abuso da autoridade licenciadora exigindo mais do que o impacto que foi gerado, ou mesmo passando uma competência do poder público para o ente privado, que é o caso de várias hidrelétricas pelo país, em que os empreendedores são muitas vezes obrigados a construir todo o sistema de saneamento básico de uma cidade, coisa que deveria ser função do poder público. Uma coisa, por exemplo, eu tenho uma grande obra que vai trazer muita mão de obra para determinada cidade, e essa cidade vai ter um aumento temporário de demanda nos seus serviços públicos, e o empreendedor ser obrigado, né, a construir, ali, a manter esses serviços durante o período da obra. Outra coisa é você obrigar o empreendedor a assumir o papel da prefeitura e assumir o papel do governo do estado para corrigir falhas que não tem absolutamente nada a ver com a obra, para corrigir deficiências socioeconômicas que não tem nada a ver com a obra, e que o empreendedor, no final das contas, só está pagando ali, além dele gerar emprego e renda com o próprio empreendimento em si, que já gera uma externalidade positiva, ele também é obrigado a muitas vezes fazer compensações que não são devidas. Existem compensações que são devidas sim, existe o impacto que é causado e que precisa ser compensado. Porém, infelizmente, o que se vê no Brasil é um abuso, né? Quando muito, em países da OCDE, né, que muitas vezes os ambientalistas utilizam como referência de legislação ambiental, a compensação ambiental custa 5%, 10% do empreendimento. Aqui no Brasil chega a 27%, então é um abuso, né? Vai para além da defesa do meio ambiente e mais para o que eu consideraria um avanço do poder público, dos órgãos licenciadores, em cima dos empreendedores, que têm a obrigação de compensar os impactos que eles causam, mas não de suprir as deficiências do poder público. Interessante. Nesse ponto, deputado, se me permite, uma pergunta, na verdade, pessoal aqui. Claro. Você comentou dos outros países, comparado com legislações mais rigorosas ou menos rigorosas, mas olhando o Brasil comparado com o cenário internacional, esse projeto de lei deixaria a gente mais ou menos em linha com o que é considerado de mais moderno? Ou você acredita que provavelmente teremos ainda fase 2, fase 3, é preciso pelo menos agora estancar o problema, regular, igual você comentou, e depois estar evoluindo ainda mais? Não, eu acho que, sem dúvida, a aprovação do relatório colocaria a gente num patamar aí muito semelhante ao que a gente vê na OCDE, né? Mesmo para obras de infraestrutura, como exemplo, a gente tem um modelo irracional de procedimento trifásico para empreendimentos lineares, em que eu, por exemplo, abro uma estrada, consigo a licença para fazer o estudo, né, para saber se tem alguma comunidade quilombola, indígena, se vai ter um problema de atropelamento de fauna, por exemplo, que é muito comum. Consigo, né, licença, faço o estudo, tomo todas as medidas, né, para evitar que haja atropelamento de fauna, para compensar as comunidades tradicionais que vão ser afetadas pela obra, abro a estrada, passo o pavimento, faço a rodovia e preciso de uma terceira licença, depois de ter a licença prévia, a licença de instalação, preciso de uma licença de operação, basicamente, para o carro passar em cima do asfalto. A mesma coisa para a linha de transmissão, né, eu já construí a linha de transmissão, eu já passei a linha de transmissão, eu só preciso de uma licença para passar o elétron dentro do fio. Isso é uma coisa que não existe em nenhum país desenvolvido, né? E que a gente ainda insiste em fazer no Brasil, sob o pretexto de proteger o meio ambiente, mas de fato a gente só está criando uma burocracia inútil, porque a gente está falando de um impacto praticamente nulo de você já conceder a operação, a licença de operação para esses empreendimentos lineares, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, tanto em termos de objetividade, de segurança jurídica, como em termos de compensação e de proteção ao meio ambiente, a gente fica num patamar muito mais próximo ao OCDE do que a gente está hoje.
Ok, muito bom, muito obrigado, deputado. Deixa eu trazer todos de volta aqui para a nossa... Algumas perguntas aqui, agora eu vou pedir para a secretária Rose Hoffmann estar respondendo algumas perguntas do pessoal, no sentido de como que está sendo envolvido no projeto, especialistas em meio ambiente, né, como tem sido a participação de engenheiros ambientais, etc. E também aí uma pergunta pessoal, a gente está vivendo num momento de transformação digital, né, todo mundo se digitalizando no meio dessa pandemia, processos que antes a gente nem questionava serem digitais, também está sendo incluso aí no projeto, o deputado comentou um pouquinho, para que ele seja mais eficaz, mais eficiente, mais rápido, né, mas também está vendo digitalização e transformação de processos que hoje ainda são muito burocráticos, não? Bom, vou começar pela primeira em relação a como é que as pessoas vêm sendo envolvidas no debate. Eu tenho trabalhado intensamente nesse projeto, pelo menos desde 2015, que foi quando eu entrei na Câmara como consultora legislativa, então atuando, assessorando os deputados nesse tema, e de lá para cá o que eu percebo é que a cada dia novos interlocutores são integrados ao debate. Óbvio que tem aquelas mesmas figurinhas de sempre, só desde 2015 já passei por 3 ou 4 cadeiras diferentes, em diferentes posições, seja como acadêmica, consultora, diretora de licenciamento, agora como secretária, mas sempre no debate. Assim como eu, em diferentes posições, participo desde 2015, outras pessoas participam desse debate há 20 anos. Mas com o avanço do debate, então desde 2015, o que eu percebo é que novos atores foram se integrando a esse diálogo e trazendo ideias novas. Então, tem profissionais acadêmicos, o Ministério Público já participou de audiência pública, as ONGs participam ativamente, e isso é muito comum no Legislativo, para representar os seus anseios, as suas preocupações, e mais recentemente, o que a gente pensava até que poderia prejudicar os debates, que foi a pandemia, acabou trazendo mais gente para o debate. Pessoas do Brasil inteiro, que antes teriam a dificuldade de presencialmente participar, como hoje a gente faz as reuniões por videoconferência, basta o link. Então, o que se imaginava que pudesse dificultar, acabou trazendo novos horizontes. E aí eu puxo o gancho para falar, então, de como vem sendo feita a consulta nos processos de licenciamento durante a pandemia. Foi publicada recentemente uma resolução do CONAMA, que permite, então, durante a pandemia, que sejam feitas consultas, as audiências públicas virtuais. Mas é uma experiência restrita a esse momento de pandemia, só que pode nos servir de aprendizado para ver se funcionar com determinados públicos em determinadas situações, isso pode ser internalizado pelo processo legislativo. Eu acho que o aprendizado, ele favorece isso, e a pandemia nos trouxe grandes lições, não só de usar a tecnologia. A pandemia mostrou quem já estava preparado para isso e quem foi pego de calças curtas. Eu gosto de elogiar muito o IBAMA nesse sentido, porque quando começou a pandemia foram pequenos ajustes. Então o IBAMA já tinha processo eletrônico para o licenciamento, o que eles tiveram que fazer foi permitir o peticionamento eletrônico. Mas o sistema já estava instalado, os empreendedores já sabiam lidar, e a tecnologia, então, vem sendo aprimorada. Ontem, lançaram o Sistema de Gestão do Licenciamento Ambiental Federal, que vai trazer ainda mais tecnologia, transparência, interatividade no processo. Então, acaba que a pandemia nos trouxe a oportunidade de mostrar como é que o processo como um todo pode ser aprimorado. Que a gente tem algumas coisas que ainda são bem arcaicas, que são burocráticas, não trazem efetividade, e eu dou como exemplo publicação no Diário Oficial, para dizer que requereu a licença, recebeu a licença. Hoje em dia, convenhamos, quem é que para ler ou fazer uma busca no Diário Oficial, sendo que a gente tem canais muito mais próximos da sociedade, que deveriam ser explorados. Então, eu vejo tudo isso como uma oportunidade de colocar esse aprendizado no processo legislativo dentro do projeto de lei. Muito bom. Inclusive, já comecei a trazer algumas perguntas da audiência. A Patrícia de Oliveira falou: as consultas virtuais irão facilitar a participação pública, né, na linha do que você acabou de comentar, né, Rose? Queria trazer até um outro tema aqui. Como ficam acordos internacionais perante essa participação toda? Existe algum impacto nos acordos pré-assinados? Eles vão ser revistos também? Ou talvez num segundo momento? Em relação à participação, efetivamente, a mais significativa que nós temos é a 8169, a Convenção 8169, que fala da participação dos povos indígenas e tribais, não só em processo de licenciamento, mas essa convenção fala em quaisquer atos administrativos ou legais
que possam afetar esses povos diretamente. Não há perspectiva de mudança nesse regulamento, ele já é obrigatório hoje no Brasil, já é colocado em prática, e ele foi colocado à prova também na pandemia. Todos fomos, e essa convenção não foi diferente. É difícil imaginar que a gente vá adotar o mesmo procedimento de consulta e diálogo para uma população urbana ou para uma comunidade tribal que não tem acesso tão facilitado assim à tecnologia. Em alguns casos, a gente tem obtido sucesso. Em casos de licenciamento ambiental, em que o empreendedor já tinha uma relação de confiança com os indígenas, já tinha identificado qual a sua liderança, o seu modo de vida, como eles participam e definem as suas decisões em comunidade. Quando a relação já está bem avançada, você consegue fazer, inclusive, consulta nesses moldes da OIT 169 por meios virtuais. Então, os normativos continuam valendo, a gente só precisa ter a criatividade de pensar como explorá-los melhor para ter mais resultados, para que eles não sejam só uma etapa burocrática para cumprir o xizinho do eu ouvi, mas que eles possam, de fato, contribuir com o processo decisório. Muito bom. E nessa linha, eu acho que para encerrar essa parte, então, pergunta aqui da Patrícia Moraes, como está a conversa com associações protetoras do meio ambiente, né, como ONG, Greenpeace, etc. Eu acredito que a secretária acabou comentando um pouquinho, mas não sei se quer entrar em específico neste ponto. Hoje, é o que eu digo, eles participam ativamente, são várias organizações não governamentais, o que talvez não seja muito saudável é que, infelizmente, a gente separou o debate em dois lados. É como se estivéssemos separando os ambientalistas e os desenvolvimentistas. Então, a gente tem essa separação, embora, no fim das contas, o objetivo seja comum, que é que a gente tenha um processo célere, mas eficaz, ou seja, tirar a burocracia que não contribui nada, que não agrega valor à decisão, então que seja mais rápida, mas da mesma forma que tenha mais resultado para a sociedade. Mas tem a participação em peso, setor privado de um lado, né, digamos, os desenvolvimentistas e os ambientalistas, mas com esse rótulo, como se estivéssemos em lados opostos hoje. Ok, muito obrigado. Secretária, deixa eu trazer todos nós de volta. Agora eu vou trazer o Pedro aqui em evidência, Pedro, para a gente poder responder algumas perguntas. Eu acho que você poderia fazer uma consideração sobre essa questão do acordo, né, que foi comentado agora. Sim, sim. É que tem um ponto que é interessante, que o Brasil, em 2018, ele assinou o Acordo de Escazú, que trata justamente da participação popular, e assim, eu acredito que seja mais um instrumento internacional para ser considerado. Até porque, assim, hoje ele ainda não está em vigor, falta ainda algumas ratificações, inclusive a do Brasil, mas eu acredito que a gente já contemplar esses pontos seja um argumento político forte, e que, na verdade, tende a aperfeiçoar o licenciamento ambiental. Então não é um peso a mais, não, a gente vai estar melhorando e ainda ganha esse argumento. E é um acordo que é bem parecido com a Convenção de Aarhus, que seria o equivalente desse acordo para países europeus, né? E que esses países na Europa passaram por uma discussão bem parecida sobre como aprimorar esses meios de participação durante o início dos anos 2000, que eles assinaram em 98, então a gente já tem até uma experiência europeia nesse sentido, que pode ser aproveitado para a gente se antecipar em relação a isso. Então é um ponto que a gente até evita uma rediscussão futura, antecipando a adequação do Brasil a esse acordo. Óbvio, sempre melhorando o licenciamento ambiental. Ok, obrigado, Pedro. Eu queria aproveitar também e trazer alguns outros comentários das pessoas aqui, que eu acho que você pode aproveitar para trazendo seu ponto de vista jurídico aí, né? Pensando aí como Instituto Soluções, né, seu outro chapéu, o que dá para agregar? Quais são os principais pontos da proposta que você acredita que dá para explicar um pouco melhor aqui para a nossa audiência? Certo. Antes de explicar a proposta, eu queria até apontar primeiro como tem funcionado hoje, né? Quais são as dificuldades hoje, e daí explicar como foi construída a proposta de soluções. Atualmente, o principal instrumento de participação é a audiência pública, né? Na nossa avaliação, eu acredito que não só na nossa avaliação também, ela tem sido insuficiente e tumultuada quando há demanda por participação,
e quando não há, ela tem sido burocrática. É um trâmite, o pessoal vai fazer lá o ritual da audiência pública para a licença ter validade. O que perde até o sentido, né? E quando a gente analisa até as regras, a gente vê que realmente há um esvaziamento do sentido. Por exemplo, no caso do licenciamento ambiental federal, a gente tem uma resolução do CONAMA de 87 que trata dessas audiências públicas. Uma das regras é, olha, a gente vai colocar aqui à disposição o relatório de impacto ambiental e a gente vai esperar durante 45 dias alguém pedir uma audiência pública. Aí o empreendedor perde lá os 45 dias, que ele poderia já estar vendo, né, o que a população está precisando. Quando faz audiência pública, ainda fala, não, aqui vale a do órgão. Então, a contribuição da população, as preocupações que foram manifestadas naquela audiência pública, muitas vezes acabam não sendo consideradas. Né? Então, você tem uma regra que durante 45 dias a gente podia estar tendo participação, mas a gente está esperando alguém pedir uma audiência pública. Aí depois que alguém pede, legal, a gente vai ter a audiência, vai esperar o prazo para o pessoal ler, vai ter a audiência pública, vai perder alguns meses nessa brincadeira. E a gente ainda tem uma pluralidade de regras. Cada estado acaba tendo suas regras, ou muitas vezes até municípios, o que torna ainda mais imprevisível para o empreendedor. E no caso do Distrito Federal, aqui todo empreendimento que passa por licenciamento ambiental com EIA-RIMA, né, com avaliação de impacto, é obrigatória a realização da audiência pública. E na prática acaba muitas vezes virando um happy hour, porque não tem a demanda por participação e as pessoas vão lá fazer essa audiência pública e é cheia de regras. Tem data, o dia que é possível, o horário que pode ser feito, 2 vezes publicado no Diário Oficial, e aí alguém esquece não, a gente começou meia hora antes, aí alguém começa a questionar sobre a validade daquela, assim, então você acaba tendo uma esperança da audiência pública resolver e que, na prática, acaba não funcionando, e até retomando a questão da experiência internacional. O que a gente tem, via de regra, muitas vezes são procedimentos escritos, e que no final você tem uma sistematização de quais foram as contribuições. Algo que, gente, peraí, o cara vai na audiência pública, ele não sabe como aquilo vai ser considerado, a comunidade afetada não sabe como vai ser considerado, o empreendedor não tem previsibilidade de como é que aquilo vai ser considerado também, né, e muitas vezes nem é considerado mesmo, fica por isso. Então, aí a gente não tem o diálogo que deveria acontecer. Então, a gente, na proposta de soluções, a gente considerou, inclusive, a experiência internacional, especialmente da França e de Portugal, assim, foi a parte que eu conheci, que a gente elaborou, e, assim, agora explicando propriamente a proposta de soluções. A primeira coisa que a gente teve a preocupação é de adequar, ter procedimentos adequados. Assim, a tomada de decisão, como vai ser feita. E o meio mais versátil para isso, e até mais próximo, mais uma vez, que a gente está falando da experiência internacional, é a consulta pública. Você pode variar o prazo, enfim, você tem como, por escrito, eu acho que, e não é um meio tão efêmero assim, né? A pessoa tem que estar lá disponível naquele horário para falar, estar trabalhando. Então, só por carta agora, não faz muito sentido. E uma outra preocupação a respeito dessa adequação dos procedimentos é a questão das definições, que muitas vezes se o capítulo que trata da participação popular não se comunica bem com o artigo que trata das definições na lei, a gente pode ter insegurança jurídica. Né? Então, só para deixar claro, consulta pública é o prazo que o pessoal vai ter lá para acessar na internet, para enviar via internet ou até no órgão ambiental, tem o pessoal que é mais tradicional, a sua contribuição por escrito, explicando suas preocupações, né? E a audiência pública no nosso modelo, ela ocorreria antes da emissão da licença prévia também, complementar a consulta pública. Né? Então, o primeiro ponto, adequação dos procedimentos. O segundo ponto é que a participação deve estar presente no momento que acontece o conflito, a possibilidade do conflito e a necessidade, portanto, de harmonização, de cooperação das pessoas. Um dos pontos que a gente considerou problemático é a fase inicial, porque, veja bem, se a gente se limita à participação no momento anterior à consulta, à emissão da licença prévia, né, que, assim, para ficar bem claro, a questão do licenciamento trifásico, você tem a licença prévia, que é a parte que vai atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, vamos ter uma parte mais de planejamento.
Aí, não, beleza, está tudo certo, testando a viabilidade, fez todo o trâmite, é viável ambientalmente isso aqui, está de acordo com tudo, vai para a licença de instalação, a gente vai instalar o procedimento, colocar, né, a infraestrutura, e a partir da licença de operação, né, o funcionamento da atividade. Então, se a gente, nessa fase, na fase anterior à emissão da licença prévia, que a gente tem a apresentação do estudo de impacto, a avaliação do órgão, né, e antes da apresentação desse estudo, o órgão ambiental vai apresentar um termo de referência, né, que é o documento para que o pessoal que vai elaborar o estudo vai se orientar. É interessante que haja participação nessa etapa, porque você vai ter um engajamento da comunidade a partir desse momento. Ela já passa a ter o ponto de vista considerado, evitando, portanto, que chegue no momento anterior da emissão da licença prévia, já está tudo certo. Então, já está tudo feito aqui, o que você quer dizer, professor? Mas, eu queria que isso tivesse sido estudado, porque pode prejudicar a minha pesca, no caso da construção de uma barragem. Vai ter que voltar tudo de novo, porque a gente podia ter tido a participação aqui. Então, a gente evita até o risco de ter uma judicialização. Né? A pessoa, nossa, estou querendo, não, vou mexer aqui no Ministério Público, a gente já evita o conflito nessa parte. Outro momento crítico é em relação à licença de operação, quando já está funcionando e começa a dar o problema. Se você não tem a possibilidade de cooperação aqui, daqui a pouco a gente vai ter uma ação civil pública discutindo a anulação da licença. Né? Então, esse seria o segundo ponto do projeto, é a gente ter a participação onde pode surgir o conflito. E aqui a gente vai para o terceiro ponto, são 6 pontos. Tá? O terceiro ponto é a questão da falta de preparação do público. Muitas vezes você vai nessas audiências, a pessoa faz um desabafo, reclama que não tem escola, aí vão e coloca a tal da escola na condição de, não, você vai ter que fazer a escola aqui para as pessoas. O que tem a ver com... Né? Não tem. Então, a falta de preparação do público acaba prejudicando. Então, um dos pontos que a gente inseriu é que a gente tenha reuniões preparatórias. Assim, a possibilidade de reunião preparatória durante o período de consulta pública para que a pessoa possa lá se orientar e realmente contribuir com a discussão. Né? Um outro ponto que acaba prejudicando o empresário, prejudica a população afetada, até o órgão ambiental, que é a falta de previsibilidade do procedimento. Né? Assim, muitas vezes a gente fala, tá, mas quando é que isso vai acabar? O cara, que nem eu coloquei naquela questão da regra, né? A pessoa fica esperando o pedido de audiência pública, e quando é que isso... Você não tem logo do início uma previsibilidade. Daí, na proposta de soluções, a ideia é que o aviso de consulta pública, ele já tem todas as informações, com as datas de reunião preparatória, de realização de audiência pública, onde acessar os documentos, dessa previsibilidade do início, meio e fim do procedimento de participação. Um outro ponto que a gente sentiu é a questão do incentivo à iniciativa do empreendedor de realizar esse diálogo. Né? Porque eu, particularmente, acho problemático você pretender um diálogo, mas o empreendedor não pode ter iniciativa, porque a audiência que ele realizou no momento estava esperando o pedido de audiência, a gente não vai considerar. Né? Então, aqui, o que a gente elaborou para isso são 2 possibilidades. Primeiro, do empreendedor falar, não, a gente quer realizar a reunião preparatória para orientar as pessoas. Então, ou por decisão motivada do órgão ambiental, ou por iniciativa do empreendedor, poder definir a data dessa reunião e a própria realização de audiência pública. Muitas vezes fala, olha, eu prefiro me garantir aqui e tal, melhor do que outra pessoa lá na frente pedir, então já marca a data da audiência pública, a gente vai realizar. Então, a gente incentivar essa iniciativa do empreendedor ao diálogo, que, em geral as pessoas são bem intencionadas, em geral as pessoas são idôneas, então, e o empreendedor quer dialogar. Como a população afetada também quer o empreendimento, quer os empregos, isso é importante. E, por fim, a gente vê a falta de previsibilidade de como as contribuições serão consideradas. Eu achei até interessante, surgiu numa das audiências públicas, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos sobrestar o licenciamento ambiental quando o empreendedor não responde à consideração feita pela pessoa lá da comunidade. Assim, gente, o que é feito na prática internacional é você tem um relatório sistematizando tudo. Então, assim, que se tem uma coisa que a gente pode falar analisando esses procedimentos internacionais, é que participação social
não é uma questão de opção, vou fazer, é uma conquista, você conquista aquilo ali. A França já revisou esses procedimentos 95, 2007, 2012, revisou agora de novo em 2017, porque sempre tem que estar sendo revisado isso. Então, é uma conquista. Você conseguir fazer com que a população participe de modo produtivo, é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Então, a falta de sistematização gera ansiedade para todo mundo. Né? O empreendedor não sabe como aquilo ali vai ser levado em conta, como a população não sabe como aquilo ali que ela se expressou no procedimento de consulta vai ser considerado, se vai ser útil realmente. Então, por fim, para sistematizar o que aconteceu no período de consulta pública, a gente teria o relatório de participação popular, onde o empreendedor sistematiza todas as contribuições, quais foram as preocupações e a resposta a essas preocupações, né, para a gente, a partir daí, ter essa resposta, esse diálogo. Então, esse seria o sistema de participação que a gente elaborou na nota técnica, está disponível no site de soluções e entregou aos deputados, inclusive ao Kim Kataguiri. Muito bom. Esse foi seu resumo, Pedro? Só para saber. Sim. Não, brincadeira aqui com você. Pode descontrair. Eu queria trazer agora o deputado de volta para responder algumas perguntas aqui da nossa audiência. Começar com até que ponto a lei vai garantir a qualidade ambiental, ou se ela, no momento, está mais preocupada com os processos em si, né? Quais são os impactos de qualidade ambiental que a lei deve trazer também? Bom, primeiro que a preocupação, é claro que é uma lei procedimental, né? Então eu não posso definir a política ambiental da Secretaria de Meio Ambiente ou do Ministério do Meio Ambiente, isso sequer é prerrogativa do Parlamento, porém, aliás, um dos últimos artigos do relatório é justamente, eu acho que é o máximo de interferência, né, que o Legislativo pode fazer no Executivo, é a obrigatoriedade de que todo órgão licenciador reporte para o seu responsável, o secretário de Meio Ambiente, o presidente do IBAMA, o ministro do Meio Ambiente, qual é a infraestrutura e qual é o pessoal que eles precisam para aplicar a legislação, uma vez que ela seja aprovada, né? Ou seja, quais são as deficiências de infraestrutura que o órgão ambiental tem para promover aquele licenciamento e também manter a fiscalização e manter a promoção da defesa do meio ambiente como um todo, né? Agora, a partir do momento que a gente traz mais objetividade, celeridade e proporção para as condicionantes ambientais, a gente também tira o órgão licenciador, passa a ter menos trabalho com o processo de licença em si e consegue focar mais os seus fiscais num dos maiores problemas que a gente tem hoje, que é a falta de fiscalização na ponta, né, de empreendimentos ilegais, de empreendimentos sem licença, de empreendimentos que efetivamente são feitos por pessoas que não estão se preocupando com o impacto ambiental, né? Quem busca o licenciamento ambiental é quem quer seguir a lei, quem está planejando o seu empreendimento, quem está bem intencionado e quer tomar as medidas necessárias para que o impacto, né, a externalidade negativa gerada pelo seu empreendimento no meio ambiente seja devidamente mitigado e compensado. Agora, falta fiscalização para quem descumpre a legislação, para quem sequer busca o licenciamento ambiental. É justamente nisso que eu acho que deveria haver mais braços, por assim dizer, na fiscalização, né, à disposição dos órgãos ambientais para fazer essa fiscalização, e mais do que isso, a partir do momento em que a gente simplifica o procedimento para empreendimentos que têm baixo impacto, que têm baixo risco, né, para empreendimentos que você já conhece quais são esses impactos, e você simplifica esse procedimento, que é basicamente assim, a maioria esmagadora das atividades que são licenciadas são atividades que não precisam de estudo de impacto ambiental, né? Não são grandes rodovias, não são grandes hidrelétricas. Agora, pelo excesso de burocracia em licenciar esses empreendimentos de baixo impacto, de impacto conhecido, né, de baixo risco, a gente acaba abrindo mão de maior qualidade na defesa do meio ambiente nos empreendimentos que causam mais impacto, né? E é justamente isso que a gente está fazendo, que é trazer racionalidade para a legislação, ou seja, aquilo que gera mais impacto, gera mais risco para o meio ambiente, precisa ter um procedimento um pouco mais longo, mais cauteloso, né, mais criterioso, justamente para você fazer uma análise do impacto ambiental que pode ser irreversível, né, diferente daquele empreendimento
que causa um impacto pequeno, que tem um impacto conhecido, que não tem tanto risco, que é justamente o empreendimento que é licenciado no dia a dia, que é comum, né? Aliás, tem prefeito que chega a licenciar até forno de pizzaria, né? Querendo dizer qual que é, para onde é que tem que estar virado, o quanto é que pode emitir de carbono, que é um absurdo que na prática é impraticável, né? Você não tem como efetivamente fazer o licenciamento para todas as pequenas marmoarias que você tem dentro de uma cidade. Aliás, são poucos os municípios que sequer têm uma Secretaria de Meio Ambiente. Então, o foco, né, da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, trazendo a segurança jurídica e trazendo critérios objetivos, é justamente a gente poder ter mais esforços, ter mais trabalho no processo de licenciamento das grandes obras, que geram mais impacto, do que perder tempo com papelada burocrática de pequenas obras que a gente já sabe que não vai causar um impacto significativo e que as medidas de controle desse impacto já vão ser tomadas ou porque você já tem legislação específica regulando o setor, ou porque já é uma atividade conhecida e que já é licenciada há muito tempo pelo órgão licenciador. E dizendo aqui, como eu já disse, a maior parte dos municípios não tem órgão licenciador. Justamente em razão disso, a maior parte dos licenciamentos são feitos pelas secretarias de meio ambiente dos estados, né, que já tem muita prática e muita experiência no licenciamento de empreendimentos comuns, né, do dia a dia. Interessante, estava no mudo aqui. Trazer uma pergunta para o deputado aqui também, sua visão sobre o modelo de arbitragem para resolução de conflitos e agilidade de processos. Acha que funciona? É uma tendência para onde deve caminhar no lado ambiental, no lado de licenciamento ambiental também? Olha, eu gosto do modelo de arbitragem, né? Pessoalmente, né? Como alguém que é estudioso na área do direito, eu acho que métodos alternativos de solução de conflitos, né, são muito positivos, ainda mais num país que você tem a cultura da litigância, né, como a gente tem no Brasil, em que você tem aí praticamente um processo para cada habitante, se a gente considerar que cada processo tem duas partes, pelo menos duas partes. Então, eu acho que é um método, sim, eficaz, eficiente, e que, na medida do possível, pode e deve ser aplicado no licenciamento ambiental. Porém, claro que para concessão de licença, não dá, infelizmente, para a gente substituir o poder público, o órgão licenciador, porque a licença por si só, né, é um ato administrativo que tem o caráter público, né, que você não pode fazer isso por uma negociação entre entes privados, né, você pode, sim, fazer uma mediação de interesses privados por meio da arbitragem, agora você não pode substituir o órgão licenciador, substituir o Estado na atividade de licenciar por um ente privado. Pedir para a Rose complementar esse tema da arbitragem, Rose, acho que seria interessante ouvir sua opinião também. Então, essa questão da arbitragem, ela já apareceu em alguns momentos, chegou a ter um dispositivo no debate legislativo, colocando isso como uma alternativa de solução de controvérsia. A polêmica naquele momento foi o entendimento de algumas pessoas de que aquilo não seria possível juridicamente porque o meio ambiente não é disponível. Você não pode colocar o meio ambiente à disposição para uma negociação. Mas o que se buscava, na verdade, não era abrir mão dele ou colocar obrigação. É que, em vários momentos, existem controvérsias sobre o cumprimento ou não cumprimento de uma condicionante ambiental. O empreendedor entrega o relatório entendendo que cumpriu e, como tem muitas questões subjetivas, o órgão ambiental, por vezes, entende que não. E a gente tem que pensar que existem várias maneiras de compensar o impacto. Não existe uma solução única. É muito difícil padronizar coisas no licenciamento ambiental. Então, solução de controvérsia via arbitragem seria muito bem-vinda, mas a polêmica ficou centrada nessa questão. E aí eu vou tomar a liberdade de responder também como é que o projeto de lei ele garante que o meio ambiente vai ser protegido. Porque tudo que a gente está falando é que as críticas são que o licenciamento é muito lento, o licenciamento é muito burocrático e não dá resultado. Tem um estudo feito pelo Ministério Público Federal lá em 2009 que mostrou que o problema dessa falta de efetividade é a falta de conexão entre diagnóstico ambiental, avaliação de impactos e a imposição de medidas mitigadoras ou compensatórias. Ou seja, estuda-se muito, mas na hora de avaliar os impactos, desconsidera-se todo aquele diagnóstico, ou seja, é muita papelada que não contribui com a tomada de decisão, e no final das contas, as medidas mitigadoras e compensatórias também estão desvinculadas disso tudo. O eixo central do projeto de lei faz essas coisas se conectarem. Então, tem um dispositivo que fala que o termo de referência
que é aquele que exige, né, o que vai ter que ser contemplado nos estudos, que nesse termo de referência só vai ser exigido o diagnóstico daquilo que vai interagir com o empreendimento, ou seja, se eu vou instalar uma linha de transmissão que não interage nada com o curso d'água, não tem por que eu ficar fazendo diagnóstico de ictiofauna, vendo os peixes que tem lá a qualidade da água, se o empreendimento não vai interagir com o meio ambiente. Então, esse é o primeiro ponto que já garante a qualidade dos estudos. A outra é essa que já foi mencionada, a hierarquia de mitigação. Então, que a avaliação de impactos ambientais, o direcionamento dela para dar resultados, seja primeiro tentar evitar. E como é que se evita o impacto ambiental? Ou você desvia do ambiente, ou você muda a tecnologia. Vou falar de novo de linha de transmissão. Se tem um fragmento florestal na tua frente, o que você tenta fazer? Alternativa locacional, você vai tentar desviar dele. Não tem saída, desvia de um fragmento florestal, você cai em outro. Você vai o quê? Alternativa tecnológica, você dá uma alteada na torre para não ter tanto desmatamento. Então, é isso que o licenciamento faz. E quando isso tudo é colocado num texto de um projeto de lei que ele é procedimental, você começa a fazer o encadeamento lógico entre por que eu estudo, por que eu faço avaliação de impacto e por que eu tenho medidas. Com isso, a gente espera que o licenciamento seja mais efetivo, ou seja, ele vai ser mais barato, mas vai dar mais resultado para a sociedade. Interessante, obrigado, Rose, pelos comentários. Pessoal, queria agradecer a todos que estão mandando perguntas. Nossa audiência está bem ativa hoje, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. A gente está numa transmissão ao vivo aqui com o deputado Kim Kataguiri, secretária Rose Hoffmann, advogado Pedro Saad, e eu estou mediando aqui um debate sobre a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. A gente caminha para a reta final da live, já passaram 56 minutos aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir cobrir todas as perguntas. Eu tentei trazer o máximo possível, mas eu queria pedir, então, iniciando aí pelo deputado Kim Kataguiri, um overview, né, comentários finais aí para a nossa audiência, e lembrar a todos, pessoal, que a ideia de trazer essa live aqui é exatamente trazer o conhecimento da discussão deste tema que está acontecendo neste momento, né, através do relator da lei, o deputado Kim Kataguiri, também com a preparação toda da secretária Rose Hoffmann, também com o apoio de vários institutos, como o Instituto Soluções, que o Pedro comentou. E você pode participar também nas consultas públicas, você pode participar, e vou pedir para depois a Rose comentar como as pessoas que querem participar podem participar, né? Então, mas inicialmente com o deputado Kim Kataguiri, comentários finais aí para a nossa audiência nessa live de hoje. Bom, antes de qualquer coisa, agradecer o convite, agradecer todas as perguntas. Estou vendo que realmente a participação foi bastante intensa e me colocar à disposição até para tirar todas as dúvidas, para dialogar, para receber todas as sugestões. A gente está na fase final de negociação do texto da Lei Geral do Licenciamento, mas ainda há espaço para as contribuições, e eu tenho visto que tem muita gente que entende do assunto e atua na área, que está comentando aqui na live. Agradecer a participação de todos, dizer que é uma preocupação de todos, né, inclusive minha, enquanto relator da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, proteger o meio ambiente, trazer objetividade para a legislação, trazer segurança jurídica, desburocratizar o processo, potencializando a proteção ambiental, focando o fiscal naquilo que interessa, que é diminuir o impacto ambiental das atividades que causam impacto, de ir atrás das atividades ilegais, de acabar com as irregularidades nas atividades que hoje operam irregularmente e geram poluição e não têm as devidas medidas de compensação e de mitigação, além de, claro, trazer racionalidade para o processo, para que a compensação ambiental esteja diretamente ligada ali ao impacto causado pelo empreendimento, para que o empreendedor não seja penalizado por gerar emprego e renda, e que ele seja responsabilizado pela externalidade negativa ambiental que seu empreendimento gera, mas que ele não assuma deficiências que não são dele, não são do empreendimento dele, mas são do setor público e responsabilidade do setor público. Então, a objetividade, segurança jurídica, compensações objetivas, um rito com prazo, né, com um momento para começar, um momento para ter consulta, um momento para terminar, interessa tanto quem quer produzir, principalmente grandes obras de infraestrutura, obras na nossa matriz energética, né? Então, segurança jurídica, você saber quando começa o processo, quando termina o processo, o quanto você vai gastar, é positivo, tanto para o empreendedor, como para o ambientalista que quer ter mais fiscais na ponta, garantindo que a legislação seja cumprida e garantindo que nenhum tipo de empreendimento irregular continue poluindo ou causando danos irreversíveis ao meio ambiente. Então, é uma conjunção de proteção ambiental com segurança jurídica e desburocratização.
do jeito que a falta de legislação está hoje, e isso é bom ressaltar, não é que eu estou mudando a legislação geral de licenciamento ambiental, está havendo pela primeira vez uma discussão sobre criar uma lei geral de licenciamento ambiental que não existe, uma lei federal, e isso traz a segurança jurídica e traz a objetividade que a gente não tem hoje e que não interessa a ninguém. A gente tem uma burocracia que atrapalha o empreendedor e que também atrapalha o trabalho do fiscal e prejudica o meio ambiente, que fica sem ter pessoas para defendê-lo, né, no momento tão difícil que a gente vive. Muito obrigado, deputado Kim Kataguiri, pela participação, pelos comentários finais. Agora eu gostaria de passar para a secretária Rose Hoffmann para comentários finais aqui para a nossa audiência também. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de debater mais uma vez um tema tão relevante, e como a gente falou muito de participação, acho que vale mencionar que o Poder Legislativo no Brasil, ele é um dos mais transparentes e mais participativos que existem. Tanto a Câmara quanto o Senado tem radiocomunicação, tem TV, tem canais de comunicação e tem muita interatividade nos sites na internet. Então, todas as versões já publicadas do projeto de lei desde 2004 estão no site da Câmara, elas podem ser visitadas, existem canais em que podem ser enviadas contribuições, e isso é muito produtivo, porque às vezes a gente fica debatendo, como a gente fala, debatendo no escritório no ar-condicionado, enquanto quem vive o licenciamento de verdade não se sente, por vezes, reconhecido. Então, mandar essas contribuições é sempre muito útil. E lembrando que, além do projeto de lei do licenciamento, a gente vem trabalhando para fazer a lição de casa também em melhorar a gestão. Como eu já mencionei, foi recém-lançado o SISGLAF, que é o Sistema de Gestão do Licenciamento Ambiental Federal. Várias outras iniciativas estão sendo executadas no licenciamento para melhorar esse instrumento que hoje é considerado o mais importante da Política Nacional do Meio Ambiente. Que cara é essa que você está fazendo? Muito bom, muito obrigado também, secretária, pela participação, né, por ter reservado esse tempo para participar com a gente aqui. Passar agora para o querido Pedro Saad, também para comentários finais aqui para a nossa audiência, Pedro. Então, como comentários finais, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que realmente eu acredito que a gente nunca teve um debate no Poder Legislativo com tantas pessoas participando, e eu acredito que esse é o único jeito da gente construir uma legislação ambiental que tenha coerência, que as regras tenham coerência com as suas finalidades, que a pessoa que está lá atuando não tenha que lidar com regras que muitas vezes não fazem sentido, e também que seja eficaz na proteção do meio ambiente, não gere insegurança jurídica. Esse diálogo é muito importante, e é o que eu acredito tem sido a marca da discussão, especialmente nessa última legislatura, né? E eu queria também agradecer ao Thiago pelo espaço, o pessoal que trabalha, que organizou a live, orientou, assim, eu estava com algumas preocupações, orientou muito bem a Marina e a Patrícia. Agradecer também ao pessoal do Soluções, eu não elaborei isso sozinho, inclusive estou até aqui pessoalmente com um colega que me ajudou na elaboração da nota técnica, o Ricardo. Assim, a gente teve uma discussão dentro do grupo, com outras pessoas, com a engenheiro ambiental, para a gente poder criar isso, porque não iria sair só da cabeça de uma pessoa, essa discussão, e até entender como funcionar na França. A gente passou um mês lendo documentos de processos de consulta da França, e também agradecer também ao pessoal do centro aqui da Regos, que ajudou também em relação ao espaço, assim, do tipo, eu sou bem promotor desse negócio dos espaços flexíveis, assim, recomendo para quem precisa, e é isso. Agradeço a todos. E também agradecer ao Kim e à Rose por ter aceito o convite. Agradecer pela disponibilidade de todos. Deixa eu trazer alguns comentários do pessoal para vocês. Então, olha só, Érica, parabéns, excelente debate. Tânia mandando aqui, ó, excelente live. Gustavo Chama, abraço para o Gustavão, excelente live também. Werner Grau aqui também, é muito bom saber que estamos bem representados. Alexandre Neves participou ativamente aqui no YouTube também, ó, muitas perguntas, mandando parabéns pela live também. Gente, muita coisa. Vou ser injusto se eu colocar todo mundo aqui, porque não vamos conseguir trazer. Queria falar para todos, deixa eu só tirar o último comentário aqui, pessoal, peraí. Aqui é um One Man Army, a gente opera a live, a gente participa, a gente faz tudo junto.
Pessoal, então, mais uma vez, hoje a gente discutiu aqui o projeto de lei geral do licenciamento ambiental, uma transmissão ao vivo, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Né? Eu recebi aqui o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM São Paulo, secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e Desapropriação, Rose Hoffmann, e o Pedro Saad, advogado, membro do Conselho do Meio Ambiente do DF, né, do Distrito Federal, e presidente do Instituto Soluções. E a gente debateu aqui durante quase uma hora, um pouquinho mais até, temas importantes da lei. Trouxemos aqui a opinião de vocês. Agora é um bom momento também para vocês compartilharem a live, né? E lembrando a todos que a live vai ser incluída libras e legendas em português e repostada aqui no YouTube da Regos e do Intalks também nos próximos dias. Mais uma vez, deputado Rose, muito obrigado pela presença, Pedro também. A todos um grande abraço, né? E obrigado pela participação nesse Intalks especial dessa terça-feira. Um abraço a todos. Outro.